Olá, são 10 minutos. Hoje em dia, as pessoas modernas dizem muito acredite em mim mesmo. No entanto, quando confrontados com uma situação difícil, todos procuram um ser absoluto como Deus. Por que as pessoas buscam Deus? E os animais não vivem uma vida religiosa, mas por que somente os humanos têm religião? Por isso hoje vamos falar sobre por que é que as pessoas procuram Deus? Como você já aprendeu na escola, havia muitos seres humanos no passado. Exemplos representativos incluem o Australopithecus, o primeiro humano, o Homo erectus, também conhecido como Homem de Pequim, e o Homo sapiens, o antepassado dos humanos modernos. Especialmente, desde o Homo erectus, as pessoas começaram a enterrar seus mortos. Isso significa que os seres humanos estão a começar a pensar na vida depois da morte. Este é o início da religião. Mas o que é incomum é que os outros animais não pensam profundamente sobre a vida após a morte e, portanto, não têm nem mesmo o conceito de religião. É claro que os animais também têm emoções, como o luto pela morte, mas este é um conceito diferente do da religião. Como as pessoas vão além do luto pela morte, elas têm medos vagos e curiosidade sobre a vida após a morte, como acreditar no que acontece com os corpos das pessoas após a morte e que seus espíritos vão para o céu. Qual é a razão para essa diferença entre os seres humanos e os animais? Muitos neurocientistas modernos se concentram na estrutura cerebral única das pessoas. O cérebro está dividido em 3 áreas principais: o lobo frontal, o lobo temporal e o lobo occipital. O lobo frontal é responsável pela memória e pelo raciocínio, além de ser uma parte que exerce grande influência na personalidade das pessoas. O lobo temporal governa os sentidos, como o olfato e a audição, incluindo a capacidade de linguagem, e tem uma grande influência nas emoções das pessoas. Por fim, o lobo occipital é fortemente influenciado pela visão e serve para transmitir as informações visuais obtidas por meio dos olhos para o restante do cérebro. O lobo frontal do cérebro humano é diferente do dos outros animais. É por isso que a testa dos humanos é arredondada para a frente em comparação com as dos outros mamíferos. Então, o que o lobo frontal tem a ver com a imagem de pessoas que buscam Deus? Com o desenvolvimento do lobo frontal, as capacidades de raciocínio das pessoas melhoraram e, consequentemente, passaram a pensar não só no visível, mas também no invisível. Em outras palavras, começamos a pensar sobre a existência da alma e da vida após a morte, o que naturalmente levou ao surgimento da religião. E enquanto os animais só têm instintos, os humanos têm instintos e razão. Portanto, muitos teólogos costumam dizer que os animais têm corpos, mas não têm almas, e os seres humanos têm corpos e almas. Como é que podemos provar isto? Olhemos para os seres humanos e para os animais. Como os animais têm apenas instintos, eles se sentem felizes desde que as suas necessidades básicas de alimentação e sono sejam atendidas. No entanto, como o ser humano tem razão e instinto, satisfazer apenas as necessidades básicas não o torna feliz. Mesmo que você se sinta satisfeito por um tempo, as pessoas estão procurando algo novamente.
Assim, aqueles que satisfaziam as suas necessidades fisiológicas básicas tentavam estar a salvo de qualquer ameaça, criando a lei e a ordem, e além disso, queriam ser reconhecidos e amados pelos outros, formando uma família e uma sociedade. Além disso, as pessoas procuravam ganhar o respeito dos outros buscando dinheiro e fama, e às vezes tentavam atingir seus objetivos na vida realizando sonhos e esperanças. Esta é a teoria dos 5 níveis das necessidades humanas de Maslow que conhecemos. É frequentemente designada por teoria da autorrealização. O que podemos aprender com isso é que os seres humanos têm razão, ao contrário dos animais, e têm a capacidade de pensar e buscar o Deus invisível. Se olharmos para a teoria dos 5 níveis das necessidades humanas de Maslow, a última necessidade é a autorrealização. As preocupações que frequentemente sentimos na adolescência, como quem sou eu? O que é a vida? E qual é o significado do meu nascimento? No entanto, estas preocupações não são ensinadas na escola ou em qualquer outro lugar. Somente o Deus que criou o homem pode dar a resposta. Por exemplo, os smartphones. Embora existam muitas funções, será que estamos a utilizar apenas algumas? Não o utilizo muito, a não ser para verificar horários ou agendas, ou entrar em contato com outras pessoas por meio de mensagens de texto ou chamadas telefônicas. Mas, basicamente, quando um smartphone é fabricado, o manual de instruções tem centenas de páginas. Tem tantas funcionalidades e formas de o utilizar. Provavelmente, ninguém conhece perfeitamente a função do telefone celular, a não ser a pessoa que o criou. Do mesmo modo, como é que uma pessoa que é mais complexa do que uma máquina pode saber mais do que Deus que a criou? Portanto, foi a Bíblia que deu às pessoas respostas para as perguntas: quem sou eu e como devo viver? Em 2 Timóteo 3, 16 a 17, um dos textos do Novo Testamento, toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja idôneo e apto para toda a boa obra. Portanto, aqueles que pensam na Bíblia simplesmente como um livro que lhes foi dado para acreditar em Deus e em Jesus, não podem conhecer a verdadeira essência do que Deus quer dizer. Quem sou eu na Bíblia? Fui criado de acordo com as promessas da Bíblia. É a pessoa que compreende corretamente a essência da Bíblia. Para ter essa capacidade, precisamos estudar a Bíblia. Atualmente, há muitas pessoas que se dizem cristãs sem sequer lerem a Bíblia de uma ponta à outra. Mas, como podemos ser cristãos sem conhecer a essência de Deus e da Bíblia? E como podemos conhecer a essência de nossa vida como seres humanos? Talvez a razão pela qual Deus deu às pessoas um coração para procurar Deus seja para encontrar a essência das nossas vidas através da Bíblia e desfrutar da felicidade. Foram 10 minutos. Obrigado.